Então vamos para a nossa palavra de hoje. Estava orando e o Senhor tocou no meu coração a semana toda sobre algo muito importante que tem tudo a ver com a ceia, tem tudo a ver com cada um de nós, tem tudo a ver com a nossa caminhada com Cristo, tem tudo a ver com o louvor que foi cantado hoje à noite, porque o centro do louvor é Cristo, o centro da mensagem é Cristo, né? O centro de nós estarmos aqui reunidos é Cristo, estamos aqui por causa dele. Amém? E eu quero falar um pouco nessa manhã, eu dei o tema dessa mensagem como perseverança, o tema da mensagem. E o título da mensagem é permanecer em Jesus, permanecer em Cristo. Eu quero ler uma passagem aqui que está em João 6, 53 a 58, que também tem tudo a ver com a ceia, né? João 6, 53 a 58. Evangelho de João, capítulo 6. Ele diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Daí no 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Aí no 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aí no 58. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná, morreram por comer. Esse pão viverá para sempre. Amém? Mas para fronte, Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Pai. Ó Deus, fala conosco nessa noite, Senhor. Eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que não seja eu falando, mas o Senhor falando através de mim, Pai. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Permanecer em Cristo, permanecer em Jesus, mesmo que esteja tudo bem, mesmo que não esteja bem, permaneça em Cristo. Aqui em 1 João, nós vamos trabalhar um pouco mais aqui em 1 João depois, do capítulo 2, versículo 26 a 29, 1 João capítulo 2, versículo 26, do 26 ao 29, ele diz assim: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. A unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Então, perseverar, né, ou permanecer em Cristo. Hoje é um culto de ceia, onde nós estamos aqui reunidos, confraternizando e também tendo essa comunhão, né, como cristão e com Cristo. Então, se nós estamos aqui reunidos e vamos participar da ceia, isso quer dizer que Jesus permanece em nós. Então, mostra que nós temos uma relação com Cristo, que nós temos uma intimidade com Cristo. E isso
é o que move a nossa vida espiritual. É isso que faz com que nós seguimos em frente, né? E a gente vê que aqui na Bíblia há várias passagens que falam de permanecer em Jesus, permanecer em Deus. Pois esse eu digo assim, o núcleo, né? É o centro da nossa relação com Cristo, né? Quando nós lemos a passagem e vemos assim Cristo insistindo por várias vezes, né? Permaneçam em mim, né? Devem permanecer em Jesus, devem permanecer em Deus. Nós vemos que é um núcleo, é um centro, né, fundamental da nossa relação com Cristo. E permanecer é permanecer no caminho. Permanecer é você permanecer no caminho, em Jesus. Permanecer significa também estar perto ou residir. É você estar perto, residir. Jesus reside em nós. Nós residimos nele. Ele reside em nós. Então, permanecer em Cristo é essencial para nós vivermos e frutificarmos. Ter uma vida de frutos, uma vida que nós possamos dar frutos. O fruto do Espírito. Lá em João 15,6 diz: se alguém estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Só através dele é que nós podemos frutificar. Só através dele. Só com a ajuda dele, só com a nossa relação com ele é que nós frutificamos. E permanecer em Jesus é acolher a sua palavra, é viver a sua palavra, né? E seguir seu exemplo, é colocar a sua palavra em prática, ou seja, praticar a palavra de Deus. Esse permanecer significa você praticar a palavra de Deus. Permanecendo em Jesus, é que os discípulos deram frutos e continuaram as suas vidas, e desenvolveram o amor. E continuaram suas vidas, dedicaram as suas vidas totalmente ao Evangelho, a Jesus, porque eles permaneceram em Jesus, né, e deram muito fruto, que agradaram ao Pai, que agradaram a Deus. E quando nós permanecemos em Cristo, nós damos muito fruto e nós desenvolvemos o amor. Cria laços entre as pessoas. Leva a fraternidade e produz vida. Isso é maravilhoso. Permanecer em Cristo significa ter uma relação íntima e dependente com Jesus, praticando o amor. Então, permanecer em Cristo significa ter uma relação íntima e dependente de Cristo. Nós somos dependentes dele totalmente. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada. Ele diz na tua palavra. Nós dependemos dele todo momento. Como a Dulce orou. Nós precisamos dele todos os dias, todo momento da nossa vida. Sendo que o amor é a base da vida cristã e da relação com Deus. O amor é a base. É o núcleo, é o centro, né, da nossa relação com Cristo e com Deus. Permanecer em Cristo é você perseverar. É perseverança. Não importa o que esteja passando. Permaneça em Jesus. Pois sem Ele, nada podemos fazer. E a primeira coisa que eu coloquei aqui é permanecer em Jesus, permanecer em Cristo significa um íntimo relacionamento e não apenas um conhecimento superficial. E nessa passagem que nós lemos aqui, de João 6:53, tem algo que mostra essa realidade. Quando nós lemos ali, no versículo 56, que diz assim: quem come a minha carne e bebe meu sangue,
permanece em mim e eu nele. Isso mostra uma intimidade, mostra um relacionamento com Cristo. Mostra um desenvolvimento, conhecimento de Cristo. Uma relação com Ele. Um relacionamento íntimo com Ele. Mas quando nós lemos ali no versículo 53, um pouco antes, que ele diz assim: na verdade vos digo que se não comerdes da carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não teria vida em vós mesmos. Então, quando nós conhecemos Jesus, permanecemos nele, temos uma relação com ele, né? Nós nos alimentamos dele, nós permanecemos nele, nós perseveramos nele. Mas quando nós conhecemos Jesus apenas de falar, conhecemos Jesus superficialmente, não intimamente, né? Não temos que é a palavra de Deus, então nós entramos nesse versículo que diz assim, que quem come a minha carne, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Né? Então, quando eu conheço a Cristo só por falar, mas não tenho uma relação com Ele, não tenho uma intimidade com Ele, né? Eu não tenho vida espiritual. Eu não tenho vida espiritual. É Ele que nos dá a vida espiritual. É Ele que nos dá o Espírito Santo. Isso é um conhecimento superficial. Conhecer Jesus só em falar. Mas se eu me alimento de Cristo, tenho um íntimo relacionamento com Ele e permaneço nele, temos vida e vida espiritual. Mostra que somos um em Cristo. Isso é um relacionamento íntimo. Quando eu sou um em Cristo, quando eu tenho comunhão com os irmãos, mostra que eu tenho uma intimidade íntima com Ele. É isso que nós temos que ter. Hoje é um culto de ceia. E essa mensagem ela está totalmente centrada na pessoa de Jesus. Porque nós celebramos hoje a nossa vitória. Trazemos à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós. Pois só em Jesus que teremos vida espiritual. Ele disse, pois sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus disse em João 14,6 assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Jesus é o único caminho. Ele é que nos conduz ao Pai. É Ele que nos conduz à salvação. É Ele que nos conduz aqui nessa terra. Para nós termos uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais livre, né? De ataques do diabo, embora nós temos ataques. Mas Jesus nos liberta, Jesus nos fortalece. Né? E aí nós podemos ter vida espiritual. Nós temos vida espiritual quando nós conhecemos essa verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Isso falando do mundo todo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Lá em João 10b, Jesus diz assim, que diz que nós teremos vida e vida abundante. Né? Ele diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. E que vida é essa? Uma vida espiritual. Uma vida de comunhão com Ele. Né? E então, lá em João 15, foi cantado aqui, acho que é dos 5 em diante ali, diz assim que fala sobre a videira verdadeira. Diz, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, vós as varas, né? Tem algumas traduções, né? Quem está em mim e eu nele, né?
dará muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Isso é terrível, né? Quem não estiver em Cristo será lançado fora, será queimado. Então, Jesus é o centro da nossa vida, é o que nos sustenta, né? Só recebemos aquilo que pedimos em oração, se estou ligado intimamente com Cristo. Só recebo de Cristo aquilo que eu peço em oração, se eu estou ligado com Ele. Ele tem acesso ao Pai. Ele que tem acesso ao mundo espiritual. E nos move, e nos coloca nesse mundo espiritual, né? Você ter um relacionamento íntimo com Ele. Nosso relacionamento com Jesus deve ser a sua palavra. Nosso alimento de todo dia, de toda hora, de todo momento. Aquilo que a Lúcia falou, orou ali, né? Permanecer em Jesus significa um íntimo relacionamento com Ele. Tem uma passagem, eu não me lembro agora, me fugiu. Glória a Deus por isso. Não era para ler. Mas então é isso, você tem um relacionamento íntimo com Ele, né? É você se doar a Ele. É você ter Jesus como o centro da tua vida. Eu acho interessante que uma vez nós fizemos, ou alguém fez uma pregação, ou foi num estudo, onde ele mostrou uma cadeirinha, a nossa vida cristã, e uma cadeira, e um círculo, que é a nossa vida. E no centro desse círculo, ele desenhou uma cadeirinha. E ele colocou a pessoa dele nessa cadeirinha. E ele escreveu algumas coisas em volta do círculo, do que acontecia na vida dele. Então, quando ele estava no centro, havia uma bagunça na vida dele. Era toda bagunçada, né? Porque ele estava sentado no trono. Ele era o centro da vida dele. E a vida dele estava toda bagunçada. Aí, quando ele fez outro desenho, ele colocou Jesus nessa cadeira, nesse trono, nesse centro. A gente viu assim que daí toda a vida dele estava toda organizada. Tudo certinho, cada coisa no seu lugar. Então, quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, a nossa vida é organizada. Nós temos organização na nossa vida. E outra coisa que eu quero falar também, permanecer em Cristo, é nós nos identificarmos como filho de Deus. Aqui em 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, eu gosto muito dessa passagem. 1 João 3, do 1 ao 3, diz assim. Isso. Veja, tão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele, não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Só nesse versículo aqui, nessa passagem aqui, nós já podia fazer uma boa mensagem em cima disso. Quero trazer uma hora dessa, uma mensagem sobre isso. Mas não é o centro hoje, né? Mas aqui fala que um tão grande amor, né? Que Deus tem concedido a nós, é sermos feitos filhos de Deus. Isso é um privilégio para nós, sermos filhos de Deus, né? Ser filho de Deus é um grande privilégio. Coloquei aqui. Deus é o melhor pai que existe. Não tem um pai tão perfeito e tão amoroso como o nosso Pai celestial, né? Como Deus. Ele ama, cuida, protege seus filhos. Protege, cuida, guarda cada um de nós. A Bíblia diz que Ele dará ordem aos anjos a nosso respeito para nos guardar. Lá no Salmo 91:11. Diz que Ele dará ordens aos anjos para que nos guardem
e para que nós, em todos os nossos caminhos, diz lá, e que nós não, e não deixe para que nós venhamos a tropeçar em pedra. Isso mostra as dificuldades, né? Então, mostrando assim como Deus cuida de seus filhos, né? E agora me veio uma pergunta também na minha mente, se todos são filhos de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. Deus ama a todos, mas nem todos são filhos de Deus. O Senhor Jesus, Ele é o único Filho de Deus de pleno direito. Jesus é o único Filho de Deus de pleno direito. Mas quem aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador é adotado como filho de Deus. Gente, é maravilhoso isso. Glória a Deus por isso. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, entrego a minha vida para Ele, né? Eu sou adotado como filho de Deus. Então aí eu posso dizer que sou filho de Deus. Deus criou todos, somos criaturas de Deus. Mas quando eu me aceito Jesus, me torno filho de Deus. Aqui em Romanos 8, 14 a 16. Romanos 8, 14 a 16. Quero ver se eu acho aqui. Eu estou aqui. Em Romanos 8, de 14 a 16, fala sobre isso. Diz assim, Romanos 8, 14 a 16. Diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, permanecer em Cristo é você estar ligado com Ele, né? Guiado por Ele. Então, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, que é dado por Cristo, esses são filhos de Deus. Se você é guiado pela palavra de Deus, se você é guiado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus. Porque não receber esse espírito de covardia, aliás, de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas receber seu espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Glória a Deus por isso. Porque não receber seu espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas receber seu espírito de adoção de filho de Deus, no qual chamamos Abba, Pai, Paizinho querido. Glória a Deus por isso. Então, Jesus, Ele veio para nos salvar e veio para nos tornarmos filhos de Deus com Ele. Como Ele é o filho da promessa. É o filho legítimo, aliás, de pleno direito. Ele nos deu esse privilégio também de sermos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Lá em João 1,12 também diz assim, João 1,12, mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A todos quando receberam e creram no seu nome, né? Quem tem Jesus no coração é salvo. E Deus se torna seu Pai. E a pessoa passa a fazer parte da família de Deus. Permanecer em Jesus é nós nos identificarmos como filho de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aqui está tudo bem? Estão entendendo a mensagem? Persevere, permaneça em Cristo. Não importa como está a tua vida. Esteja bem. Cante louvores. Permaneça em Cristo. Está ruim? Ore a Ele. Clame por Ele. Mas permaneça em Cristo. Glória a Deus. Outra coisa que eu coloquei aqui, outro ponto. Permanecer em Cristo significa confessar que somos pecadores. Reconhecer a nossa fraqueza. Reconhecer o quanto nós somos fracos. Lá em 1 João 1, de 8 a 10, vamos voltar para o 1 João aqui.
1 João 1, de 8 a 10. De 8, deixa eu achar aqui, está aqui. Glória a Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se você diz que você não é pecador, que você não peca, que você já é santo, já está com os braços levantados, pronto para o Senhor, não é verdade. Porque nós estamos num mundo cheio de pecados. E nós caímos muitas vezes em pecados. Mas o Senhor nos perdoa. Se nós temos comunhão com o Senhor, nós temos comunhão com Cristo. Se nós perseveramos e permanecemos nele, nós oramos e Ele nos perdoa todos os nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, reconhecer que ainda somos imperfeitos. É reconhecer que nós ainda dependemos totalmente dele, de Jesus. E necessitamos da sua obra contínua de restauração em nós. Isso é todo dia. Nós precisamos de Jesus para continuar a nossa restauração a cada dia. Cada dia nós se deparamos com problemas, com coisas, até com palavras, às vezes, que saem da nossa boca sem querer. Mas nós precisamos nos purificarmos. Isso é perseverarmos em Cristo. Não desanimar diante das provas, tentações. Devemos reconhecer que estamos no processo da restauração. Estamos no processo. Me veio agora à mente de algo muito interessante que eu estava ouvindo esses dias, o testemunho de uma pessoa, uma pastora que estava falando sobre alguns assuntos ali. E ela disse que havia algumas mulheres ali da congregação onde ela cuida, que estavam fazendo um estudo do livro de Malaquias. E estavam estudando Malaquias 3. E quando elas chegaram no Malaquias, livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 3, algo deixou elas intrigadas. Onde fala que ele, ali falando da vinda de Jesus, falando que ele purificará a prata. Né? E quando ele não tira, ele mantém os olhos fixos e purificará a prata. Está lá em Malaquias 3:3. E quando chegou nesse pontinho ali, elas ficaram intrigadas. Como que é isso? O que é isso? O que Deus quer falar sobre isso? Então uma delas saiu e foi no Mourives, alguém que trabalhava com prata, para ver como que é o processo, o que acontece, o que ele quis dizer sobre isso, o que ele quis falar sobre a purificação da prata. Como é o processo? Né? E ela chegou lá, ele estava trabalhando com a prata. E ela pediu licença para ele, e ela disse que ela queria ver como que funcionava. Ele disse, não, senta aí, fica olhando. E ela notou que aquele homem, ele estava queimando a prata, purificando a prata, e ele não tirava os olhos da prata. Ele tinha que ficar com os olhos fixos ali. E ele mexia para cá, mexia para lá e tal. E ela olhando, ela viu que ele não tirava os olhos. Ela disse, por que você não tira os olhos da prata? Ele disse, não, porque eu tenho que ficar com os olhos fixos, esperando o momento certo, a hora que ela estiver pronta, que ela estiver purificada. Mas como você sabe que ela está no ponto certo de ser purificada? Ela disse, a partir do momento que ela reflete a minha imagem. Glória a Deus por isso. Quando ela falou isso, aquilo penetrou no meu coração. Então, ela entendeu o que Deus quis falar sobre isso. Né? E assim é Jesus. Né? Ele está purificando a prata. Né? A partir do momento que você reflete a imagem de Cristo em você, você já está pronto. Você está no ponto certo. Glória a Deus por isso.
Então, quando ele falou que o ponto certo da prata é quando ela reflete a imagem dele. Isso veio assim como uma bomba dentro de mim, né? Mostrando assim que nós temos que refletir a imagem de Cristo em nós. Quando nós refletimos a imagem de Cristo, nós estamos sendo purificados, estamos prontos praticamente. Glória a Deus por isso. E é interessante isso, porque quando nós olhamos para pessoas, tem pessoas que se consagram, tem pessoas que buscam o Senhor todo momento, dependente dele todo momento, e buscam em oração, em jejum. Essa pessoa brilha. Há um brilho nela. A imagem de Cristo está nela, né? E isso é um dever de todos nós, buscar essa imagem. É o dever de cada um de nós, nos purificarmos cada vez mais, buscar a imagem de Cristo, né? Eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos no carnaval agora. E é uma bagunça, é uma coisa que isso não é de Deus. Não é de Deus. E nós como cristãos, nós não sentimos falta disso. Isso não há interesse em nós por isso. Isso é maravilhoso, né? Isso não produz em nós um interesse de ver ou de fazer. Porque Jesus nos sustenta plenamente. Jesus nos satisfaz plenamente. Nós não precisamos ir pular. Não precisamos participar dessa festa de demônios, festa do diabo. Não é de Deus. Embora eles botam uma coisa ali, que nem no Rio de Janeiro, um pano de fundo assim, mais ou menos, mostrando que é uma competição, né, das fantasias, botam temas lá de natureza, ou alguém que se destacou na sociedade, né? Mas é tudo fachada. Se tu for ver atrás desses aí, há uma espiritualidade demoníaca muito forte. E aquele que se coloca à frente disso ali, acaba se rendendo a isso aí. Então, nós como cristãos, temos esse privilégio de não, isso aí não fazer falta para nós. Não faz falta, né? Porque isso nos satisfaz plenamente. Cristo nos satisfaz plenamente, né? E nós, como cristão, nós devemos procurar se afastar cada vez mais do pecado, né? Se purificar. Podemos desistir de muitas coisas, mas não podemos desistir de seguir a Cristo, permanecer em Cristo. Podemos desistir de muitas coisas no mundo, mas não devemos desistir de Jesus. Nunca desista de Jesus. Não solte Ele por nada. Agarre nas vestes dele com as duas mãos, bem forte, e se arraste na caminhada dele. Vai se arrastando, mas não solte dele. Mesmo que no caminho você tenha feridas, mesmo que no caminho pedras venham te ferir, ou machucar, mas não solte de Cristo. Não deixe Ele por nada nessa vida, né? Ele é a nossa salvação, a nossa motivação de vida. Aquele que persevera até o fim será salvo, diz a palavra, né? Quando você se sente fraco e dá vontade de desistir, lembre-se de Jesus. Ele não desistiu de você. Jesus podia ter desistido, mas ele não desistiu de você. E ele não desiste de você. A Bíblia diz que, Jesus diz que aquele que Deus deu para ele, de modo algum, ele lançará fora. Ele não desiste de você. Então não desista dele. As dificuldades são muitas, mas em Jesus somos mais que vencedores. Glória a Deus por isso. Você não está só. Você tem Jesus ao seu lado. Tem você. Você também tem muitos irmãos que podem te ajudar, te encorajar a permanecer em Jesus. Se você está fraco na fé, se você está passando por dificuldade, lembre-se que você tem Jesus. Mas lembre também que você tem irmãos que podem te ajudar.
Busque ajuda. Busque ajuda nos irmãos, né? Não desista do caminho por causa das dificuldades. Persevere. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Você que está forte na fé, dê apoio àquele que está mais fraco. Ajude. A palavra de Deus diz, lá em Romanos 15, 1, que nós que estamos fortes na fé, devemos acolher, né, aquele que está fraco na fé. Não pensando em nós, mas sempre pensando nele, para o bem dele e fortalecer ele na fé. Glória a Deus por isso. Permanecer em Cristo é você reconhecer que é pecador, que é fraco, que carece do favor de Deus. Nós sempre dependemos de Deus. O último ponto que eu coloquei: permanecer em Jesus significa ver os outros como Jesus os vê, com um olhar de misericórdia. É você olhar para as pessoas, não importa a situação dela, mas olhar para ela por misericórdia. Eu lembro que uma vez um representante aqui de Timbó, a gente trabalhava nas reunidas na época, e não era ainda convertido, mas aquilo me chamou a atenção. Ele estava viajando lá para o oeste, e ele ficava sempre no mesmo hotel. E havia um homem ali que era alcoólatra, e ele perturbava ali os clientes de vez em quando. E ele passou um tempo, depois ele foi viajar de novo, e quando ele chegou lá no hotel, de repente ele viu aquele homem que era alcoólatra passando do outro lado, bem vestido, banho tomado, cabelinho bem penteado, com a Bíblia debaixo do braço. Aí disse que as pessoas, outros representantes que estavam ali, tombaram dele. Disseram: bebeu a vida toda, fez bagunça a vida toda, agora ele quer ser crente. Aí o Senhor disse: olha, ele está muito melhor agora do que antes. E aquele homem se converteu por causa disso. Ele veio para Timbó, procurou uma igreja e também queria essa transformação. Ele tinha um problema muito sério com pornografia, tinha um problema muito sério com... Ele não bebia, mas ele tinha outros problemas, né? Ele adulterava, ele saía com outras mulheres quando ele viajava. Isso caiu na ficha dele. Ele disse: se Deus transformou a vida desse homem, do jeito que ele era, ele pode transformar a minha também. E ele procurou uma igreja e ele foi transformado. A vida dele mudou. Glória a Deus por isso. Então, a gente tem que olhar a pessoa, não importa a situação dela, com um olhar de misericórdia e orar por ela, né? Pedir a graça de Deus sobre a vida dela. Muitas vezes ela está tão envolvida com aqueles, né, naquela situação, que não enxerga além, né? Lá em 1 João 3,18, diz assim: meus filhinhos, meus filhinhos, não amemos de palavras, mas de língua, nem de língua, mas por obras e em verdade. Quer dizer, não ame por palavras, dizer eu amo, mas você não ama. Mas ame em ação e em verdade. Que é o amor que você tem, que vem de Cristo, seja verdadeiro na tua vida. Se você persevera, se você permanece em Cristo, o amor dele está em você. E quando o amor de Cristo está em nós, nós faremos as coisas que ele faz. Nós olhamos as pessoas como ele olha, com um olhar de misericórdia. Isso é crescermos em nossa capacidade em não invejar, nem se fazer melhor do que os outros, mas nos alegrarmos com o crescimento dos outros e ajudar quem está necessitando de ajuda. Esse é o nosso papel como cristão. Isso significa que estamos aprendendo o amor e praticando o amor. O amor de Cristo tem que estar em nós. Isso é amar os outros em ação e em verdade, ao invés de palavras da boca para fora. Tem muita gente que está na igreja e diz que ama, mas é da boca para fora. No primeiro
É só ela não dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ele já te vira a cara para você. Quando vê alguém lá fora que está perdido, ele julga aquela pessoa. Não tem amor. Nós não devemos julgar. Quem julga é Deus. Né? Isso é amar os outros em ação e em verdade, ao invés de palavras da boca para fora. Permanecer em Jesus é ver os outros como Jesus os vê, com um olhar de misericórdia. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E para concluir, quando escolhemos permanecer em Jesus, andar com Ele, nós devemos obedecer os seus mandamentos e seguir o seu exemplo de obediência total a Deus. Deus não compartilha, Ele não aceita que você adore Ele e adore outras coisas. Ele é o centro. Nós devemos adorá-lo plenamente, obedecer Ele plenamente. Né? Obediência total a Deus. Dessa maneira, nós permanecemos nele e ele em nós. Glória a Deus por isso. Em João 3, em 1 João capítulo 3, versículo 4, diz assim: aquele que guarda os meus mandamentos, nele está. E ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos tem dado. Glória a Deus por isso. Jesus é o centro da nossa vida. Ele que nos deu o Espírito Santo para que nos guiar aqui nessa terra. Lembra-se de que, se permanecermos em Jesus e sabemos que Ele vive em nós, temos em nome dEle poder sobre o inimigo. Se nós perseveramos em Cristo, permanecemos em Cristo, e Ele está em nós, e nós nele, nós temos o poder sobre o inimigo. Há poder sobre o inimigo. Eu lembro que uma vez nós estávamos num trabalho de libertação de um rapaz, e ele estava com legião de demônios ali, e ele, ninguém conseguia segurar ele. E tinha um rapaz que estava aprendendo conosco, e ele disse: agora deixa que eu vou lá libertar ele. Ele estava no canto assim, mas ele não estava preparado para isso. Ele não era um cristão sério, um cristão que buscava a palavra, que vivia a palavra. E quando ele chegou e botou a mão naquele rapaz, o rapaz pegou ele pelo braço e jogou ele. A distância mais ou menos dessas, quase um pouco menos assim, dessa cadeira até lá. Ele pegou um rapazinho bem magrinho, pegou ele pelo braço e jogou ele contra a parede, como fosse um pedacinho de pau assim. Tchau. Aí ele se assustou e disse: não, pega vocês aí, eu não vou pegar. Não tinha poder sobre o inimigo, porque não praticava a palavra de Deus. Mas se nós praticarmos a palavra de Deus, e perseverarmos, estarmos em comunhão com Cristo, nós temos poder sobre o inimigo. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 4 diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é que está em vós do que aquilo que está no mundo. Glória a Deus, maior é que está em nós. Nós temos autoridade sobre o inimigo. Não expulsa ele, não aceita ele na tua vida. Quando permanecemos em Cristo, obedecemos seus mandamentos, podemos pedir o que quisermos e será feito. A palavra de Deus diz que tudo o que nós pedirmos, nós recebemos, mas se nós estivermos em Jesus, se nós estivermos firmes em Deus, senão nós não recebemos. Às vezes você ora, às vezes você ora e não recebe. Às vezes pode acontecer que não é a hora, mas a maioria das vezes é porque você não está ligado com Cristo. Você não está levando uma vida cristã a sério. Mas quando eu estou ligado em Cristo, quando eu estou levando uma vida a sério, tudo que eu peço, Deus vai responder. De uma forma ou de outra, Ele responde. Amém? Glória a Deus. Quando permanecemos em Cristo, obedecendo os mandamentos, podemos pedir o que quisermos e será feito. Glória a Deus por isso. Permanecer em Jesus
é ter vitória em nossas vidas, em todas as áreas. Glória a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus. Gostaria de orar